Oiê, voltei. Gente, vamos lá. É uma dinâmica de jogar um cabelo imaginário. Eu tenho lido muito Edouard Louis. Eu não sei explicar de onde... Aliás, eu sei explicar, sim, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. De onde surge essa vontade de ler todas as coisas que ele escreve. Juro, eu leria dele a lista de compras. Se ele me escrevesse num papel, tipo, bichinha, cachorra, vagabunda, eu ia ler e falar, meu Deus, que artista. Mas porque eu gosto muito e acho muito identificável tudo que ele fala. Particularmente falando, tem muita coisa que é difícil, enfim. Mas que é identificável, ponto. Você não tem o que fazer. Se é identificável, é identificável. Você vai querer discutir? Eu descobri Edouard Louis em 2021, eu acho. Num workshop. Ai, gente, a pessoa que participa de workshop, ela merece o quê, né? Num workshop com Tart Bernard sobre... escrita de autoficção. Deu dica de vários autores muito bacanas sobre autoficção. E um deles foi o Edouard Louis nessa época. Eu comprei o primeiro livro dele, que foi O Fim de Ed. Achei maravilhoso. Extremamente potente, identificável demais, assim. Sobre o que era para ele ter crescido uma criança gay... nos anos 90, numa França do interior, assim, que você olha e fala, gente, isso é França mesmo? Isso é Europa? Porque, sinceramente, parece o interior do Paraná, onde eu cresci. A cidade do interior onde eu fui adolescente. No interior do Mato Grosso. E, sabe, tão... reconhecíveis que são os personagens que ele traz ali naquele rolê. Achei isso muito potente na época e falei, cara, vou ler mais coisas dele. E aí entrei nessa espiral de comprar leituras, né, livros, tudo que ele escrevia e lendo. O ponto, na verdade, aqui é o seguinte, eu tô chegando num lugar que, primeiro, não tem mais o que ler do rapaz, né, porque eu já li basicamente tudo. Eu tô terminando nesse momento o Desabamento, que é o último livro que ele lançou, que fala sobre a morte do irmão dele, e como ele não sentiu absolutamente nada, aparentemente. Se não tivesse sentido nada mesmo, ele não teria escrito um livro sobre isso. Mas o fato é, a reação tradicional que a gente sente ao perder alguém, aparentemente ele não sentiu. O que também, por si só, já é uma coisa bastante estranha de você perceber. E aí tem um ponto que é o seguinte. Esses últimos dias eu fiquei percebendo que eu estava meio pra baixo, assim, sabe? Tipo, sei, por mais organizado que você esteja mantendo a sua vida, por mais no lugar que a sua merda esteja, tem dias que você fica meio pra baixo, fica meio, né? Tipo, você planeja muita coisa e você para e pensa, cara... tô drenado emocionalmente, não tá fluindo, não vai rolar o que eu planejei. Eu participei de uma palestra que falava muito sobre você tentar identificar as coisas que te desestabilizaram em algum momento do teu dia, para que, identificando elas, você não deixe que elas estraguem o restante do teu dia. E aí no final do dia você não vai ter aquele momento de dizer, nossa, meu dia foi um lixo. Peraí, seu dia foi um lixo? Ou no seu dia aconteceu um momento que foi um lixo e que você ficou remoendo o dia inteiro? Interessante, né? Hoje foi um dia desse. Planejei um monte de coisa. Fiquei até 1h30 da manhã planejando tudo que eu precisava fazer de gravação, edição, as coisas todas e tal. Quando eu levantei, fiz a primeira tomadinha, gravaçãozinha no celular das coisas que eu tinha planejado. Sabe aquela cena de... eu não lembro o nome da série agora, gente. Mas tem uma personagem da Anne Hathaway que ela faz uma personagem que tem bipolaridade, eu acho. No dia que ela está feliz, ela, sabe, tipo... sai cantando na rua e não sei o que e tal. E no momento em que ela se percebe caindo, assim, naquele estado de depressão, e ela se enterra nos próximos dias e tudo mais. E aí eu fui meio que isso, assim, eu olhei tudo que eu tinha gravado naquele momento, e uma ceninha muito básica, coisa do nada, assim, que era a primeira do dia. E eu só olhei e pensei, que droga, garoto. Vai fazer alguma coisa da vida, literalmente. Você não tem vergonha? E isso acabou com o meu dia, eu fiquei muito mal, pra baixo mesmo de ter pensado isso daquela forma naquele momento e tudo mais. E aí fiquei lembrando, sabe? Fiquei tentando identificar de onde vem, né, esses pensamentos, de onde vem essas frases tão prontas que estragam, tem essa capacidade de estragar, minar a nossa autoestima num dia que você planejou ser tanta coisa. Não sei se vocês têm essa percepção, mas às vezes eu me saio com frases muito prontas e frases que, ao invés de me levantar, só me jogam pra baixo, porque geralmente é isso, né? É bem aquela dinâmica do meme, né? Comigo ninguém, contra mim até eu.
eu fico tentando entender de onde surgiram essas falas. Às vezes são frases muito prontas, né? Que não parecem não terem nascido sozinhas na minha cabeça. E aí eu fiquei resgatando e pensando em muita coisa, e eu percebo que às vezes isso tudo foram coisas que eu vi dentro da minha própria casa, na minha própria dinâmica familiar. E que foi super disfuncional, sabe? Tipo, vem de um lar que teve muita disfuncionalidade em vários momentos, sabe? E é muito zoado, é muito interessante como a gente, a partir de um momento, não está mais ouvindo isso de ninguém, mas você segue repetindo isso que foi dito por alguém, você mesmo. E é incrível como você talvez nem lembre a origem dessa frase, o momento em que ela aconteceu, as situações em que ela foi dita pra você, mas como ela vem carregada com essa mesma entonação, como ela tem essa capacidade de, assim como na época em que isso foi plantado, ela te joga pra baixo de uma forma muito violenta, independente de quem tenha dito isso. E como é difícil, no final das contas, a partir do momento em que você é a pessoa que diz essas frases pra você mesmo, tomar alguma providência positiva em cima dessa sensação que ela traz pra você, sabe? Tá, ninguém me disse isso, fui eu que tive essa capacidade de me fazer ficar se sentindo mal por causa disso. O que eu posso fazer pra trazer num momento como esse um olhar positivo sobre as coisas? Por que eu não tenho essa capacidade de me colocar pra cima com a mesma força que eu tenho pra me jogar lá pra baixo? E o que isso tem a ver, né, com o Edouard Louis, com tudo que eu tenho lido sobre ele? Eu fiquei percebendo que eu tenho lido muito sobre ele, que ele me traz muitas dessas sensações, me traz muitos esses gatilhos das dinâmicas que eu vivi em família mesmo. Quando eu era criança, quando eu era adolescente e tudo mais. A dinâmica em que ele vive na infância e na adolescência, no interior de uma França, é muito parecida com a que eu vivi no interior do Paraná, no interior do Mato Grosso, como um homem gay, um garoto, adolescente gay, que sempre teve muita criatividade, que sempre gostou muito de tudo que envolvia arte, cultura de uma forma geral, e como ele foi jogado pra baixo pela própria família. Como as piores coisas que ele ouviu foi dito por pessoas que eram desse núcleo familiar de primeiro grau. E como isso é pesado, sabe? Porque o que me faz pensar esse rolê todo é que parece que esse não planejamento familiar, essa falta de cultura, falta de acesso à informação, à cultura de uma forma geral, esse comportamento de masculinidade tóxica, esse bolo de ação e reação que rodeia essas famílias, né, que não tiveram planejamento e que não conseguiram prosperar financeiramente, enfim, que viveram situações muito difíceis. Parece que independente de onde elas estão, não importa em qual lugar do mundo, essa linguagem da miséria humana, ela é universal. Você vai se identificar com ela. Não importa se você está aqui no interior do Mato Grosso ou se você está no sul da França. Ela é a mesma, ela fala o mesmo idioma. E aí eu fiquei percebendo que isso começou a me afetar de alguma forma justamente por isso, assim, porque tudo é muito identificável. E aí eu pensei, tá, eu acho que eu tenho que parar, talvez dar um tempo disso aqui e começar a ler outras coisas. Coisas que de repente me coloquem pra cima, ou sejam exemplos positivos de, sei lá, situações, dinâmicas familiares diferentes, né, onde que essas pessoas, esses personagens foram de alguma forma impulsionados e tal. E tipo, nossa, que triste você ser sensível ao ponto de se influenciar desse jeito. Mas eu acho que de alguma forma a gente sai meio que carregando, arrastando essas histórias por aí com a gente, sabe? Por exemplo, eu lembro que quando eu li O Demônio do Meio-Dia, era tão pesado, eu lia tipo 10 páginas, eu ficava tão mal pelo nível de depressão com aquele personagem, aquele cara, nem personagem, porque era sobre ele mesmo e como ele lidava com a depressão, como aquilo limitava e deixava aquele homem travado literalmente em vida, que não tem como você ficar bem, sabe? Você lê Uma Vida Pequena, você fica desolado. Então, de alguma forma, a gente, quando se identifica minimamente com aquela dinâmica que está sendo trazida ali pelo livro e pela história que está sendo contada, você vai se mexer por isso. Eu acho que você, de alguma forma, começa a ativar gatilho, ativar algumas coisas que às vezes estavam até esquecidas, estavam colocadas num lugarzinho ali onde nem te afetavam mais tanto, sabe? Tá, beleza, isso acontece, mas o que eu gostaria muito de entender, o que eu queria muito fazer era criar uma dinâmica e tentar desenvolver uma dinâmica onde eu olhe e pense, tá, e agora o que eu faço pra me colocar num lugar de positividade de novo? Porque não dá pra ficar pra baixo. O que você vai fazer, sabe? Você vai ficar mal, simplesmente? Por exemplo, hoje foi um dia em que eu passei travado, de não conseguir fazer nada, porque aconteceu essa situaçãozinha e me deixa mal. E aí, ironicamente, uma coisa que eu comecei a testar e que tem funcionado bem é justamente a dinâmica de escrever.
E aí entra um rolê que eu olho e penso, tá explicado de certa forma por que o cara tá publicando tanta coisa, como autoficção e tudo mais, porque a dinâmica da autoficção é meio que essa, né? Você não sabe qual é a fronteira entre o que realmente aconteceu com esse cara e o que ele tá adicionando ali como um requinte de escrita mesmo, assim, pra enriquecer essa narrativa. Mas aí eu comecei a entender a dinâmica de como é, de certa forma, exorcizante você conseguir escrever sobre as coisas para colocar para fora aquilo que tá bagunçado dentro de você. E é muito interessante como essa dinâmica da escrita, ela, de uma forma literal, ela vai colocando em linha e numa perspectiva aquilo que você está sentindo de uma forma organizada, de uma forma pensada, de uma forma que você consegue esclarecer. Depois você fico relendo algumas coisas e fico prestando atenção em como existe uma linha assim narrativa de organização que fica muito interessante e é muito clara em colocar em ordem aquela bagunça de informação que estava rolando ali e que estava te travando de alguma forma, e que a partir daquele momento talvez não atrapalhe mais, pelo menos por um tempo. E eu acho que é isso que transforma a autoficção numa coisa tão gostosa de se ler, porque ela mexe com, primeiro, as pessoas estarem lendo alguma coisa, você sabe que isso de alguma forma aconteceu ou foi parte do que esse autor vivenciou, e a gente tem curiosidade de entender o que acontece na vida das pessoas. A gente gosta de se sentir identificável de alguma forma na vivência de outras pessoas, e às vezes na incapacidade de conseguir colocar em palavras aquilo que a gente passa, vive, sente, quando você encontra isso descrito de alguma forma, principalmente de uma forma tão parecida com aquilo que você viveu, sentiu, da forma como você vivenciou aquilo, é muito interessante, é muito legal e faz você querer saber e ver e ler mais e mais a respeito dessa pessoa e tudo mais, porque em vários momentos das coisas que eu leio aqui eu penso, nossa, isso poderia muito ter sido escrito por mim, o que de certa forma até dá uma sensação de que poderia vir coisa muito interessante das minhas vivências, e que se eu conseguisse trazer, tirar pra fora isso, colocar nessa perspectiva da escrita, organizar fatos, acontecimentos, momentos, criar essa linha narrativa, isso seria não só exorcizante de certa forma assim para mim, mas também seria interessante para outras pessoas que estão lendo terem essa sensação de que nenhuma experiência é individual, mas principalmente de acordo com a história, dependendo da história também, né, do autor e do que ele fez com aquilo, tudo que fizeram com ele, tem saída para todas essas situações. E isso dá muito alívio de certa forma. Mas eu acho que o mais importante ainda é que no final desse processo todo, você vai conseguir provavelmente, que é o que geralmente eu consigo quando eu termino uma leitura dele, por exemplo, olhar para todo esse bolo de informações, para todos esses acontecimentos e ter uma noção muito clara, muito crua, muito forte e muito viva, assim, do que é viver, basicamente, sabe? É isso. É difícil, é engraçado, é cruel, é muito cruel às vezes, é desafiador, mas ainda assim é a única coisa que a gente tem, a possibilidade de viver tudo isso. Você tira muita grandeza de tudo isso, principalmente quando tudo isso é contado de uma perspectiva de uma pessoa que, na hora que coloca isso pra fora, organiza esses pensamentos, essas experiências, histórias, te dá essa noção do quão rica de experiência mesmo foi essa vida, do quão transformador isso aqui também foi pra ele como pessoa, e do quão transformador talvez pra você as suas histórias, as minhas histórias tenham sido enriquecedoras no sentido de me tornar uma pessoa melhor, ou me colocar numa posição de alguém que está sempre buscando o melhor, sem deixar corpos pelos caminhos, tentando ser autossuficiente, tentando ser sustentável, tentando, sabe? E isso, por mais piegas que seja, eu acho que essa frase é uma frase que eu vou repetir bastante aqui, tá? Por mais piegas que seja, porque é uma das coisas que eu mais tenho medo de ser, é piegas. Mas eu tenho a sensação de que no fundo é só o que eu sou. Mas então, voltando ao raciocínio, por mais piegas que seja, isso aqui é muito bonito porque é quase como se você contasse pro mundo com muita coragem, porque exige muita coragem você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de abrir tudo da forma como esse autor abre, da forma como você abre num diário praticamente as coisas como elas aconteceram e como elas foram situações que em vários momentos te deixaram numa posição de muita vulnerabilidade, porque ainda existe isso, né? Acho que é uma das coisas que as pessoas mais têm medo de
ter e vivenciar são momentos de vulnerabilidade. E o que ele faz aqui, o Edouard Louis faz aqui nesses livros dele, é muito isso, é se colocar nesse lugar e colocar também a família dele, de certa forma, nesse lugar de muita vulnerabilidade, mas não com o propósito de se colocar numa posição de vítima das situações, o que fizeram com ele, de toda essa história triste, olha como isso é triste, e olha como eu sofri, e olha como eu mereço ser amado por ter sofrido neste nível. Não é isso que ele faz aqui. O bonito disso tudo aqui é justamente porque é quase como uma comprovação de que dá para fazer coisas muito, muito, muito positivas com aquilo que fizeram de você. Positivas para você, positivas às pessoas que estão lendo isso aqui, se identificando e entendendo que tem solução, que tem saída, que nem uma experiência individual, que você não está sozinho, que às vezes é isso mesmo, principalmente no que diz respeito às pessoas. Você não tem como mudar quem elas são, mas você pode mudar a forma como você age, deixa elas agirem com você, e como isso vai dar para sua vida e para suas relações novos rumos, e que em algum momento talvez você esteja contando sobre isso para alguém, contando nessas experiências para que essas pessoas também se identifiquem e consigam a partir daqui ter novos pontos de partidas. Enfim, eu acho que isso é a graça da autoficção. Embora em vários momentos ela me levante muitos gatilhos, ela me traz sempre no final desse rolê todo essa sensação de que viver é isso, é esse monte de coisa mesmo, sabe? Tipo, e às vezes você vai ter que lidar com essas coisas, em alguns momentos com todas elas ao mesmo tempo, com todas essas sensações ao mesmo tempo, mas que é isso. Não é exposição pela exposição, não é só abrir uma ferida e deixar ela escancarada para o mundo enxergar e tirar suas próprias conclusões. Não, quem tira as conclusões de tudo aqui é ele. É ele quem tira essas conclusões. Ele não deixa isso aberto, ele não joga a possibilidade de sugestão para quem está lendo. Ele faz essas próprias conclusões, é quase um processo terapêutico, porque essas próprias conclusões que ele tira aqui sobre essas situações, sobre o comportamento dessas pessoas, sobre a forma como ele reage a tudo isso, às vezes me dá uns estalos muito bons para situações que eu tô passando. Às vezes me dá perspectiva que eu ainda não tinha conseguido ter sozinho sobre alguma situação, e às vezes uma situação que eu não tenho tanto controle sobre ela e que ainda assim ela me causa muita angústia. É uma escrita de muita coragem, é uma escrita de muita sensibilidade e acho que de muita consciência de que, assim como no processo terapêutico, uma escuta de qualidade que te guia para um lugar de solução, para um lugar de entendimento, essa escrita também pode ajudar não só o autor, mas também a quem está lendo, ter perspectivas diferentes sobre as coisas que ele está vivendo e não sofrer bonito por sofrer bonito, porque, nossa, me identifiquei, me sinto esse personagem, não. Mas que te traz essa sensação e essa percepção de que viver é isso, esse caos. Mas o mais importante é fazer alguma coisa positiva, principalmente, com o que fizeram de você. Acho que é isso. Até a próxima.